Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo você também que está vendo a gravação ao nosso segundo encontro. Nós estamos vivenciando aqui no nosso grupo e também na gravação a nossa Masterclass da Renda Garantida. E nesse nosso segundo encontro eu quero falar para você sobre uma distinção feita pelo Peter Drucker entre a palavra eficiência e eficácia, que a maioria nasce, vive e morre e não sabe a diferencial. Imagina um cavalo no carrossel. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Ele é muito eficiente, mas ele não é eficaz. Em movimentação ele não sai do lugar. A definição da palavra eficiência significa fazer bem feito. A definição da palavra eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito uma coisa que não necessita ser feito. Por exemplo, nós aqui no Brasil vivemos num país burocrático, você sabe disso, né? Um resquício da época da colonização, onde que os portugueses queriam controlar a colônia para saber onde existia o ouro. Por isso criou-se uma burocracia. Claro que ela está sendo diminuída ao longo dos anos, mas o que nos salva da burocracia que existe no Brasil é a própria ineficiência brasileira. Se fosse um pouco mais eficiente, estaríamos com muito mais soluções. Sempre que você investir dinheiro, você tem que questionar o seguinte: se aquilo precisa ou não ser feito, se é ou não necessário, porque se não for, não invista tempo e nem dinheiro. Na sua empresa é a mesma coisa. Se você fizer isso na tua empresa e evitar processos burocráticos ou desburocratizar, vai ser muito importante essa etapa para que você possa ter crescimento. Uma outra coisa muito importante que eu quero levantar aqui em evidência é o trabalho em equipe. Imagina que tem 4 pessoas remando e uma quinta remando na direção oposta. Você acha que esse barco teria condições de ganhar qualquer campeonato ou ir para uma competição? Obviamente não. Então, as pessoas costumam dizer, né? Será que nós estamos no mesmo barco? Eu acho que mais relevante do que perguntar se nós estamos no mesmo barco é perguntar se nós estamos ou não estamos remando na mesma direção. E muito mais importante do que perguntar se estamos ou não remando na mesma direção é perguntar se nós estamos ou não remando na direção certa, porque podemos estar dentro de um mesmo barco, remando numa mesma direção, mas essa direção pode ser errada. Então, antes de começar a remar, antes de fazer o trabalho em equipe, é mais importante você fazer uma análise estratégica se aquela estratégia que você está usando é a certa, porque uma das piores coisas que pode acontecer dentro de uma empresa é uma estratégia errada, bem implementada. Geralmente, uma estratégia errada, bem implementada, é um desastre. Faz a empresa falir, obviamente. E esse trabalho em equipe tem que ter uma divisão de responsabilidades e de créditos também, né? Tem um ditado que diz: mais vale comer uma maçã dividida do que uma casca de banana sozinho. Você precisa dividir os lucros, mas é importante a divisão de lucros. E uma outra ideia interessante e importante para você anotar: imagina que você está caminhando em um cabo de aço no alto de um prédio, entre um prédio e outro. Para você caminhar nesse cabo de aço, você precisa de 3 coisas. Primeiro, o teu querer. Será que eu quero passar ali? Enfrentar os medos? Segundo, será que eu sei? Tenho estratégias para isso? E terceiro, o cabo de aço tá forte, tá firme, que é a oportunidade. Se você souber e quiser, mas se tiver sem o cabo de aço, não tem como. Se tiver o cabo de aço, mas se você não quiser, também não vai. Mas se você quiser, tiver o cabo de aço, se você não souber, você cai. Na vida é a mesma coisa. O seu desempenho depende da sua motivação, da sua capacidade, da sua competência e da oportunidade. A motivação é importante, claro, obviamente, porque sem ela nós não fazemos nada. Só que só ela não é suficiente, ela sozinha não é o combustível. É como um bolo, você não faz um bolo só com farinha ou só com ovos. Você precisa de uma série de ingredientes, né? E um ingrediente importante para que você possa ter uma renda é a motivação. O outro é a habilidade, a estratégia. Se você não tiver estratégia suficiente, se não tiver competência para competir, não adianta. Se você acha que não vai conseguir ganhar o jogo, não entre em campo.
você tem que ter pelo menos capacidade e saber e enxergar as oportunidades para que você possa disputar, porque se você não tiver condições, é melhor não disputar. Entre disputar para perder e não disputar, não dispute. Você tem que ter competência. E como que vem essa competência? A primeira delas é através do que você está fazendo, aqui da nossa Masterclass. Outra é a leitura de livros, fazendo cursos, treinamentos e buscando pessoas competentes que têm a competência naquela área que você quer atuar. Se você vê Platão, ele falava o seguinte, uma ideia antiga, né? Tem mais de 2000 anos que ele falava, mas é contemporâneo como se fosse falado hoje. Ele dizia o seguinte, entre uma carruagem, o cocheiro e as rédeas e também o cavalo, ele dizia, olha, o cocheiro, as rédeas e o cavalo, o cocheiro é a percepção, as rédeas é o pensamento e o cavalo são as emoções. As emoções são controladas pelo pensamento, porque as emoções não caem do céu, obviamente, né? Você não está andando e fica triste do nada. Os pensamentos são gerados pela sua percepção. Então, no momento que você muda a percepção, você muda o seu pensamento. E mudando o pensamento, você muda suas emoções. Então, é muito importante você entender isso. Essa percepção, pensamento e emoções. A sua percepção determina o que você vai pensar. E o que você pensa determina a emoção que você vai ter. E a percepção depende muito da vida que você leva, né? Da onde você põe o foco. Tudo que você foca, cresce, né? Vilfredo Pareto, ele foi um economista italiano e ele criou uma lei chamada Lei de Pareto. Você já deve ter ouvido falar. É a lei dos 80-20. Bom, o que é a Lei de Pareto? Ele dizia o seguinte: 20% do que você faz produz 80% dos seus resultados. Inversamente também é verdade. 80% que você faz produz 20% dos resultados. Eu vou repetir para você. Se você fizer uma análise, 80% de toda a venda que você realiza, para você que vende algo, vende 20% dos seus clientes. 80% das suas amizades vende 20% dos seus amigos. E aí você precisa focar naqueles que te dão 80% do seu retorno. Outra coisa, tratar todo mundo igual é injustiça. Você precisa tratar todo mundo com respeito. Você não trata a sua irmã como você trata a sua mãe. E você não trata a sua mãe como você trata a sua esposa, senão isso seria um incesto. Então as pessoas são tratadas de forma diferente, obviamente, todas com respeito. Porém, aquele cliente que te traz mais retorno, ele precisa de mais atenção sua. Mais do que os clientes que não te dão retorno nenhum, obviamente. Todos precisam ser tratados com respeito, com dignidade, mas a atenção e o foco tem que ser aqueles que te trazem mais retorno financeiro. Essa é a lei de Pareto, 80-20. Nesse mundo onde predomina complexidade, velocidade e incerteza, cada vez mais se faz válido a lei de Pareto. É importante nós entendermos o seguinte: como funciona a estrutura de um negócio? Todo negócio começa, obviamente, com dinheiro. Ou você pega emprestado de alguém ou o próprio dinheiro que você vai lá e investe. Você pode dizer, eu comecei aqui com internet, com o computador de um amigo meu. Então você começou com o computador de um amigo seu, né? Alguém precisou comprar aquele computador. Então tudo começa com financiamento de alguém. Um financiamento próprio para quem tem condições ou para quem não tem, sendo financiado por alguém que está ao redor. E aí essa ação que você vai ter vai gerar um produto ou um serviço. Até então você não tem uma empresa. Você pode fabricar a melhor máquina de desentortar banana do mundo. Até então você não tem empresa, porque não tem ninguém interessado em comer uma banana reta. Então ninguém vai comprar a sua máquina por melhor que ela seja, né? Enfim, é importante você entender o seguinte: quando você abre uma empresa, o primeiro sócio é o governo, né? Pelo menos aí 30% daquilo que você vai trabalhar e rentabilizar vai direto para o governo. Isso indiretamente dentro do processo, né? Através dos impostos, obviamente. Você pode estar numa atividade que talvez você não pague imposto de renda, mas você acaba pagando de qualquer jeito. Quando você compra, tem imposto, tudo que você vai fazer, de certa forma, uma parte vai para o governo, que é o seu sócio majoritário. E outra parte, obviamente, vai para pagar aquilo que é o investimento que você fez, e outra é receber os dividendos ou os lucros, né? Toda empresa tem que ter lucratividade, obviamente. Se uma empresa não tiver lucratividade, não tem condições de se manter no mercado. E a lucratividade é a condição de sobrevivência de uma empresa. Uma empresa não deve ter como missão, claro, ser apenas lucrativa.
Ela tem como missão servir a sociedade com um produto ou um serviço e como consequência disso, a receita, ok? E aí, quem trabalha para você tem que estar feliz e o cliente satisfeito. Uma empresa que tem lucratividade, rentabilidade, que os parceiros, os colaboradores estão felizes e os clientes satisfeitos, essa empresa ela está cumprindo a sua missão na Terra. É importante lembrarmos o seguinte, eu não sei se você já leu o livro do Malbatahan. Malbatahan tem um livro muito interessante que fala sobre ele, que era um matemático, né? Eu vou contar ela para você. Uma vez, 3 irmãos, o mais velho, do meio, o mais novo, logo depois da morte do pai, o pai morreu, então eles estavam discutindo como que eles iam dividir a herança. O pai tinha acabado de falecer e deixou para eles de herança 35 camelos. E o pai falou antes de morrer, olha, eu quero que os meus 35 camelos sejam divididos do seguinte modo. O mais velho vai receber a metade, o do meio 1/3 e o mais jovem vai receber 1/9. Se a gente fizer os cálculos, vamos observar que metade de 35 é 17,5. 1/3 de 35, 11,6. 11,6. E 1/9 de 35 é 3,8. Então os 3 irmãos estavam lá na discutindo como que a gente vai dividir os camelos, né? Para um ficar com 17,5, o outro 11,6, o outro 3,8. E não tinha um acordo entre eles. De repente chegou lá onde estava tendo a discussão um matemático, né? 2 caras chegaram com um camelo, né? Um estava dando carona para o outro e o que estava na carona era um matemático. Ele viu os jovens discutir e perguntou o que está acontecendo. E os irmãos discutiram, né? O pai morreu, deixou os 35 camelos pra gente de herança, e a gente quer dividir, né? Metade, 1/3, 1/9, só que a divisão tá dando 17,5, 11,6 e 3,8. E a gente tá aqui tentando resolver a situação. E o matemático inteligentemente chegou, falou pro cara que tava dando a carona, me empresta um pouquinho esse camelo. E trouxe o camelo pra quê? Rapidinho, eu já te trago ele. E aí ele pegou o camelo, trouxe, levou pros irmãos e disse, olha, agora vocês não têm mais 35, agora vocês têm 36, eu estou entregando esse aqui. Vamos fazer a divisão. Você que é o mais velho que vai receber a metade, você vai receber 18, tá satisfeito? Ia receber 17,5, tá recebendo 18. Tá satisfeito? Sim, estou, obviamente. Ok, então o do meio, você ia receber 11,6, agora você vai receber 12, né? Tá satisfeito? Sim, estou contente. E o mais novo, que ia receber 1/9, então, ao invés de receber 3,8, eu vou te dar 4. Tudo bem? Tá satisfeito? Tô. Ok, então um recebeu 18, o outro 12, o outro 4. E os 3, ambos satisfeitos. E soma. Faz a soma. Dá 34. 34 camelos. Haviam 36. Menos 34, restaram 2. Ele pegou e devolveu pro cara o outro e ele ficou com ele. E todo mundo saiu satisfeito. Essa história de Malbatahan ilustra muito bem o processo do jogo, do ganha-ganha e o processo da percepção da riqueza em potencial, que muitas vezes está diante dos nossos olhos e não percebemos, porque não temos o quê? Percepção para poder entender isso. Muitas vezes temos esse processo na nossa vida e não conseguimos ter a percepção. E à medida que a gente vai desenvolvendo os modelos mentais que eu estou passando aqui, você vai tendo o quê? Uma habilidade para poder gerar. Eu sei que o tempo aqui é muito curto. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar para o nosso terceiro encontro a gente dar continuidade aqui neste nosso bate-papo. Pode ser? Pessoal que está acompanhando aí, e você que também está acompanhando a gravação, ok? Então, esse é o final do nosso segundo encontro da Masterclass Renda Garantida, para quem acompanhou na gravação e para você que está aqui comigo no computador. No nosso terceiro encontro, a gente continua esse nosso bate-papo. Eu espero que você continue comigo, eu espero que você esteja gostando e com certeza o terceiro encontro vai ser muito importante também, assim como as 2 aulas que nós já tivemos. Forte abraço e até o nosso terceiro encontro. Valeu!